Síndico responde com seus bens caso dê prejuízo ao condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de pedir a você que faça a sua inscrição aqui no nosso canal, né? Aproveite também e marque aí o sininho para você ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. E já vai dando aí também seu joinha, que isso aí ajuda a gente bastante aqui no YouTube, né? E caso você também tenha interesse em receber aí no seu WhatsApp as edições do Jornal do Síndico, que são mensais, né? Encaminhe para a gente uma mensagem no nosso número, que é o código de área 31, o número 98481 7642. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, doutor Kênio de Souza Pereira. Tudo bem, doutor Kênio? Seja bem-vindo Tudo aqui bem, mais uma vez. tudo bem, Márcio? É um prazer todo meu estar com você novamente aqui, meu parceiro do Jornal do Síndico. É muito importante esse seu programa, viu, para orientar a população em relação a questões condominiais. Pois é, doutor Kênio, você é um colaborador, né, mensal aqui do nosso jornal, mas eu não lembro da gente ter nunca tocado nesse assunto, que é essa questão do síndico ser responsabilizado por alguma coisa dentro do condomínio e ele ter que vir a responder até com os bens próprios, né, para algum prejuízo que venha a acontecer. Ele pode responder com os seus próprios bens, caso, por sua responsabilidade, ele venha a cometer algum prejuízo aí no condomínio? Essa questão é realmente importantíssima e gera uma série de repercussões. É bem complexo. Eu quero colocar um ponto-chave aqui, é que, primeiramente, o síndico, ele geralmente é um leigo, ele não é um especialista em direito imobiliário, não domina questões de engenharia, de arquitetura, enfim, não é contador. Então, o que acontece às vezes? A pessoa assume a função de síndico, dependendo até empurrada pelos seus vizinhos, sem a menor condição, e ela pode vir a cometer um ato falho. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar para os ouvintes do Jogo Síndico é o direito que o síndico tem de buscar consultoria jurídica, contábil ou de engenharia para que ele possa vir a conduzir o condomínio com maior segurança. Então, o primeiro ponto é esse. Consiste em uma coisa assim absurda os condôminos impedirem que o síndico contrate um especialista para orientá-lo de forma a evitar danos. Porque quando acontece algum problema, Márcio, geralmente gerou prejuízo, querem colocar a culpa no síndico. Então, o síndico tem o direito de se proteger nesse sentido. Segundo, a questão do mandato. O síndico ele é um procurador do condomínio, ele administra o condomínio e, logicamente, tem que exercer sua função dentro dos limites legais. Então, é fundamental que ele tome deliberações, por exemplo, fazer uma obra, tem que ter o quórum legal, né? Se por acaso ele for fazer uma cobrança, né? Ele tem que criar mecanismos de cobrança adequados, sem extrapolar. Ele não pode, por exemplo, colocar o nome do devedor na portaria do prédio. Se ele faz isso, o condomínio responde com ação de dano moral. Mas, se ele é advertido e faz isso pessoalmente, ele pode responder pessoalmente por esse dano. Então, tem hora que o síndico pode cometer atos ou omissões que podem caracterizar uma má-fé ou excesso de mandato. Então, se isso for caracterizado, ele pode responder pessoalmente com o seu patrimônio e, logicamente, se o condomínio for condenado numa ação, o condomínio pode denunciar a lide ao síndico ou então tem ultrapassão de regresso para que ele indenize o condomínio. Então, existe essa possibilidade e isso está previsto nos artigos 186 187, que é o excesso de mandato, e o artigo 927 do Código Civil. Então, quando alguém age de forma excessiva ou omissão, isso pode acarretar culpa. Essa culpa ela é baseada em imprudência, negligência ou imperícia. Então, há sim condições que o síndico pode criar uma situação dele vir a responder como réu para indenizar o condomínio. Agora, mas o doutor Kennedy, você falou aí no começo, né, que o síndico ele não tem a obrigação de ser especialista em tudo. Aliás, não é nem questão de ter obrigação, né?
O síndico, quando ele é eleito, nem sempre é uma pessoa que tem um conhecimento de uma abrangência tão grande que é necessário para lidar ali com o condomínio. Você mesmo falou aí dele sempre buscar algumas assessorias técnicas, né, para Uhum. poder assessorá-lo, né? Mas acontece que às vezes ele não tem essa assessoria e às vezes, como qualquer pessoa, a pessoa pode errar, né? Então, assim, Uhum. ele pode cometer algum erro, né, que gere prejuízo para o condomínio, mas não de má fé, né? Uhum. Nesse caso aí, ele também tem o direito, porque você já respondeu a nossa pergunta aí, né? Que ele responde com seus Responde. próprios bens, caso Uhum. cometa algum prejuízo e venha a responder por eles. Mas ele teria o direito, né, de se defender e explicar o porquê e tentar, então, se livrar desse prejuízo que venha a cair nas costas dele? Com certeza, né? Um fato interessante é que ser síndico é um desafio, é muito complicado. E agradar diversas dezenas de pessoas é quase impossível, agradar a todos. Então, você colocou muito bem, Márcio. Quando a pessoa comete um errar é humano, e esse erro não decorre de negligência, imprudência, isso vai gerar uma exclusão dele responder pessoalmente. Então, por exemplo, o condomínio, a Assembleia, aprova a contratação de uma empresa para fazer uma obra. Essa empresa, ela vem a falir ou vem fazer algo mal feita, vem criar algum problema. Logicamente, o síndico responde. Outra situação, o síndico contrata um advogado para fazer ação de cobrança. Esse advogado abandona a causa e gera um prejuízo. O síndico não responde. Agora, quando o síndico ele comete um ato deliberado de forma a colocar em risco o condomínio, ele pode responder. Como exemplo que eu passo para vocês aqui, gente, a situação que eu vejo no dia a dia. Tem síndicos que criam uma ação judicial contra um condomínio sem passar pela Assembleia. Uma coisa completamente abusiva. Então, o síndico, às vezes, ele tem uma antipatia em relação a algum condômino, ele tem um rancor, ele vai, usa o condomínio para prejudicar o condômino. Tem síndico, já vi, mudando a vaga de garagem do condômino a seu bel prazer, para beneficiar um amigo. Então, ele cria uma situação que ele pega uma questão pessoal dele e coloca em risco o condomínio de ser acionado pelo seu excesso de mandato. Então, são duas coisas diferentes, né? Você colocou muito bem, viu, Márcio? Uma coisa é a gestão normal, eu contrato alguém, um jardineiro, ele vai estraga alguma coisa. Na prática, no dia a dia, todo ato, toda situação tem risco. O risco é inerente das nossas atividades, até mesmo a omissão, ficar parado é um risco também, dependendo. E agora, se ele pratica esse ato advertido, e uma dica que eu passo para os nossos telespectadores, né, colocar dessa forma assim, é o seguinte, gente, se você vê que o síndico está sendo omisso ou está cometendo excesso, notifique, faça a notificação com duas vias, e protocole com ele para ele ser divertido. Aí, se ele vier a praticar aquele ato, mesmo ser divertido, ele responde. Então, é importante que haja uma colaboração dos vizinhos, né, dos demais condôminos, para ajudar o síndico. Nada de reclamar por reclamar sem mostrar a solução. Então, se eu tenho uma reclamação, eu advirto o síndico, o alerto e dou a solução. Deve agir assim. Aí, quando ele contraria isso de forma deliberada, ele vai assumir o risco. A esse ato irregular, né, que pode vir a ferir a lei, a convenção, ou criar uma situação de criar um litígio inexistente, isso pode acarretar, sim, a sua responsabilização pessoal e os seus bens podem responder por isso. Tá aí, esse foi o doutor Quênio de Souza Pereira. Doutor Quênio, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar. Por nada, fico muito grato por poder participar do Como Orar. Espero poder reencontrá-lo outras vezes aí, participar desse bom programa que visa realmente ajudar a coletividade condominial. Com relação a isso, você já pode ter certeza que nós vamos chamar mais vezes, né? Pode contar comigo sempre. E você aí, gostou dessa informação? Então aproveita aí e já vai dando o seu joinha.
né? Aproveite também, compartilhe com seus condôminos, vizinhos, parentes, né? Vamos fazer com que essa informação circule mais aqui na rede, né? E também não se esqueça de marcar o sininho aí para receber novos vídeos do Comorar. A gente volta numa próxima oportunidade com novos vídeos aqui para você. Até lá!